para sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Aqui fala dos irmãos de sangue, porque Maria teve vários filhos com José. Só que Jesus não era filho de José, Jesus era filho de Deus. Mas Maria casou com José e constituiu uma família carnal de Jesus. Aqui, o versículo 47 diz assim: e disse-me alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Jesus, porém, respondendo, disse: ao que lhe falará? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis-me minha mãe e meus irmãos, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, família espiritual. Pode sentar-se, igreja. Jesus, ele não estava desprezando Maria e os seus irmãos na carne, mas ele priorizou a família espiritual, a família de Deus. Aqui muitos dizem: mas por que Jesus falou assim com a mãe dele? Porque Jesus desprezou a Maria. Mas só que Jesus, ele não veio para fazer a vontade da carne. Muitos não entendem porque Jesus desceu à terra. Jesus não desceu para fazer a vontade de José, nem de Maria, nem dos irmãos dele, nem dos judeus, nem de nenhum ser humano, irmão. Jesus desceu para fazer a vontade de Deus, do Pai. Ele tinha 12 anos quando ele foi ao templo, aleluia, na festa, aleluia, que os judeus fazem até hoje, que é uma festa, aleluia, de adoração, aleluia, que era o costume dos judeus e ainda é, que é a festa de Ramá. Na época era outro nome, chamava-se a festa da Páscoa. Jesus, quando subiu com Maria e com José a Jerusalém, lá no templo de Salomão, ainda existia o templo na época, e eles iam adorar todo ano e levavam, aleluia, ofertas para o templo. E Maria e José levou uma parede de rolinha, que simboliza pobreza, levou lá para o templo de Salomão. E naquela festa, Jesus se perdeu naquela multidão. Ele não se perdeu, aliás, ele ficou, ele se distanciou daquele povo que desceu, aleluia, lá da Judéia, com Jesus, Maria, José e mais uma multidão que desceram para Jerusalém. Jesus ficou, Jesus tinha 12 anos, a Bíblia diz que ele ficou lá e o povo foi embora. E Maria e José, quando vai chegando distante, já era vários dias que eles caminhavam, porque eles não tinham carro, não tinham transporte, eles iam de pé, eles iam de jumento, eles iam muitas vezes, aleluia, caminhando, aleluia, para Jerusalém. Era muito dificultoso para fazer, aleluia, as coisas de Deus naquela época. E Jesus ficou, e aquele povo, quando Maria se deu conta com José, perguntou aos parentes por Jesus, e ninguém achava Jesus. Eles voltaram para Jerusalém, e a Bíblia diz que quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram repreender aquele menino, aleluia, com 12 anos de idade, porque ele tinha se afastado deles. E Jesus fala para o pai de criação e para a mãe, aleluia, quando ela disse: mas por que você ficou aqui? Por que você não foi conosco? Aí ele disse: mulher, me convém fazer as coisas do meu pai. 12 anos. A vontade de Deus era que Jesus viesse obedecer ele na terra. E Jesus veio para obedecer a Deus na terra. Por isso que ele obedeceu de uma forma tão especial a Deus, que nós estamos aqui hoje. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele queria até desistir certa vez, antes da crucificação, antes dele ser, aleluia, levado aquela cruz no Gólgota. Ele clamou: Pai, e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era
sentindo dores, ele veio sentindo sofrimento, angústia, tristeza, depressão, aleluia, dores, aleluia. E a dor dele era tão grande, irmão, que ele via a multidão e ele sentia íntima compaixão com aquele povo que estava sofrendo, aleluia. A Bíblia diz que ele chegou a chorar lágrimas de sangue, aleluia. Aí agora imagine, o povo, aleluia, pensou que Jesus veio para obedecer a carne, mas não, Jesus veio para obedecer ao Pai em espírito, aleluia. E Jesus, ele, aleluia, quando ele disse, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, aí ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí mostrou para os discípulos, aleluia, e disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos que ouvem a palavra do meu Pai e as pratica, esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, quer dizer, família espiritual. Mas para ser família espiritual de Jesus, tem que obedecer as palavras de Jesus. É como ele disse aqui, obediência, obedecer as palavras dele, como ele obedeceu as palavras do Pai. Que foi o que o Pai falou para Jesus? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. E o profeta Isaías, que era o profeta messiânico simbolizando Jesus, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus desceu, deixou o trono de glória, obedeceu ao Pai de uma forma maravilhosa, aleluia. Passam por prisões, por açoite, por apedrejamento, por chicotes, por cadeias, por tudo, irmão. Jesus passou por desprezo, chamavam ele de Beelzebul, príncipe dos demônios, aleluia. Chegaram a cuspir nele, fizeram todo tipo de males com Jesus, e ele nunca blasfemou, ele nunca voltou atrás. O diabo até tentou tirar Jesus do fogo, quer obedecer a Deus, o Todo-Poderoso Pai. O diabo tentou de todas as formas, aleluia, lá no deserto, quando o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo, o diabo fala, aleluia, com Jesus, e Jesus 40 dias com fome, ele disse que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, na humildade, aleluia, que ele podia ser orgulhoso e podia dizer, eu vou mostrar a você que eu sou Filho de Deus, e podia ter transformado as pedras em pães, mas ele fez o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Certa feita, quando ele fez, aleluia, uma pregação para uma mulher no poço de Samaria em Jacó, os discípulos chegaram com a comida e Jesus estava pregando para aquela mulher. E, aleluia, no final da pregação, quando Jesus se aparta, a mulher vai para a cidade. Os discípulos chamam Jesus e dizem, mestre, come. Ofereceram comida, material para Jesus. Aí Jesus disse, uma comida eu tenho que vós não conheceis. Aí os discípulos pensaram, está aqui na Bíblia, será que ele arrumou comida para comer? Aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é obedecer ao Pai que me enviou. Veja que ele não se preocupava com as coisas materiais. Jesus era simplesmente Espírito. Ele não se preocupava. E todos que ele chamava, ele, aleluia, queria trazer aqueles seres humanos sempre para andar em Espírito. Aleluia. Ele, quando foi ensinar os discípulos dele, ele disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Ele dizia, aleluia, olhai para os lírios do campo, que nem semeiam, nem ceram, aleluia, nem fiam, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aleluia. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas, homens de pouca fé. Jesus sempre voltava-se para o lado espiritual, sempre para a obediência
a Deus, aleluia, e esses que ele ensinava, aleluia, ele preparava para andar em espírito. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual, irmão. Nós temos que andar em espírito, por quê? Porque o diabo, ele vem em espírito. Os demônios, eles vêm em espírito, aleluia, eles vão vir em carne. Se o crente andar pela carne, ele jamais vai combater o mal, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, nas hostes celestiais da maldade. Então, para vencer a maldade das hostes celestiais, você e eu tem que estar em espírito, tem que viver, priorizar a vida em espírito. Aí nós vemos aqui, Jesus obedece ao Pai e chama alguns homens, prepara aqueles homens. Quem quer obedecer a Cristo, fica com ele até a morte. Não foi para ficar milionário, empresário, como esses fariseus aí andam pregando aí, não. Não foi para virar, aleluia, fazendeiro, nem dono de rede de televisão, dono de iates, aviões, não. Jesus chamou aqui, foi para desfazer toda a obra do maligno. Toda a obra do maligno, assim como Jesus desceu para desfazer as obras do maligno, ele preparou um exército, ele convocou um exército, escolheu e preparou os homens para espiritualmente desfazer toda a obra do diabo. Aleluia! E esses homens, aleluia, não eram homens, aleluia, muito diferentes de nós não, irmãos. Aleluia! Se nós for para a vida de Filipe, era um evangelista simples, um homem simples, mas que ele buscava tanto o Espírito, que a Bíblia diz aqui, ó, aleluia, que ele ia, aleluia, em alguns lugares, aqui em Atos, a Bíblia diz que ele ia em algumas cidades, irmão, e Jesus usava ele de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que, aleluia, aonde ele chegava, os demônios deixavam o povo incrível. Ele nem falava nada, ele não precisava ir lá, só o brilho que tinha em Filipe, irmão. Os demônios corriam do povo. A Bíblia diz, eu creio. Porque se eu deixar de crer na Bíblia, eu deixo de ser crente, eu vou para o mundo. Porque eu não estou pregando, aleluia, para não crer. Nós temos que crer, nós temos que ser crentes e não incrédulos. Se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que ser crentes. E crente tem que o quê? Que obedecer, irmãos. Obedecer aqui foi falar de obediência. Obediência, o que é obediência, irmão? Obedecer as palavras do Mestre, de Jesus. Aqui Filipe, olha, Atos capítulo 8, versículo 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, quer dizer, eles não ficavam, eles iam. Um dos mistérios do chamado de Cristo, pastora, é que hoje está diferente, hoje tem que ficar. Jesus mandava ir, hoje tem que ficar sentado, Jesus mandava levantar, hoje tem que ficar no templo. Jesus sempre dizia: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia! É um evangelho que está sendo, aleluia, diferente da Bíblia, irmão. Não é em todo lugar. Eu estava dizendo a minha esposa hoje, é na Paraíba, no Pernambuco, no São Luís do Maranhão, é em Belém do Pará, é em Macapá, é em São Paulo, Rio de Janeiro, em todo canto o evangelho está sendo tirado da Bíblia e está indo para os estatutos humanos. Por isso que Deus não está usando a igreja, irmão. A igreja é os crentes. Por isso que Deus não está usando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque estão deixando de cumprir a Bíblia para cumprir estatutos de homem. E a Bíblia diz: nos convém obedecer a Deus ou a homens. Não é desonrar o ministério de homens, mas é obedecer primeiro a Bíblia. Dar prioridade primeiro à palavra de Deus. Por que a prioridade? Porque nós vamos ser arrebatados é para morar no céu, irmão. Não é para ficar aqui, não. Aleluia! Nós vamos ser arrebatados e quem vai ser arrebatado não é o prédio. Quem vai ser arrebatado é o povo. Aleluia! A maioria está priorizando as paredes, mas a prioridade de Jesus era sempre o povo, as almas perdidas, sempre aqueles que estavam dispersos, sempre aqueles que estavam caídos, sempre aqueles que estavam desprezados. Se nós for para a Bíblia aqui,
Aleluia. Jesus, ele não abria mão de uma alma perdida. Uma mulher no poço de Samaria, ele foi lá, mandou os discípulos embora e ficou pregando para ela. A mulher tinha tido 5 maridos. Jesus podia ter dito: não, eu não vou falar com essa samaritana, porque ela já teve um monte de marido, eu não quero nem conversa com ela, vamos embora. Jesus ficou lá pregando até os discípulos voltaram. Viu, irmão? Não abria mão de uma alma. Hoje o pregador só quer pregar para a igreja cheia. Aleluia. As almas estão caindo no inferno, descendo de ladeira abaixo. O pregador não quer pregar para a alma perdida, só quer pregar para filhos. Onde vai pregar para a noiva do Cordeiro? Aleluia, pode demais, maravilhoso, viu? Mas Jesus quer usar nós para ir lá com Filipe, pregar para um eunuco da rainha de Candace. Olha, uma alma sozinha. Eunuco quer dizer um homem, aleluia, tem as crianças aqui, mas é um homem que não gera filhos. E a palavra de Deus diz que o Espírito conduziu Felipe lá. Assim como Jesus já traz uma alma perdida, ele também ensinou aos seus discípulos. E foi lá na carroça. O eunuco ia lendo a passagem lá em Isaías. E o Espírito Santo conduz Filipe, com o evangelista, para ir lá na carroça, pregar para um homem só. Aí Filipe chega e diz: tu entendes o que tu lê? Ele diz: como eu vou entender se ninguém me ensina? E Filipe começa a ensinar sobre Jesus. Dizer que o profeta Isaías falava sobre o mestre, o Messias que tinha vindo para salvar a humanidade. E aquele homem crê. Aleluia, o homem não era judeu, o homem era lá, aleluia, o etíope da Etiópia. A Bíblia diz que Filipe prega para aquele homem, e aquele homem crê em Jesus, aceita Jesus e ainda questiona, aleluia, aquele evangelista, e diz: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz: é lícito. Se tu crês, é lícito ser batizado. E tem um riacho. Eles descem da carroça, Filipe batiza aquele homem na hora. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, Deus cria uma situação para Paulo e Silas em uma cadeia, preso, para ganhar uma família para Jesus. E o que nós estamos fazendo, irmão? Espiritualmente falando. Hoje eu estava estudando sobre a Bíblia, a missão de Cristo. Aleluia! A missão de Cristo, irmão, foi obedecer o Pai e deixou o trono de glória lá no céu. Porque a Bíblia diz que antes de tudo Jesus já era. Antes da fundação do mundo, Jesus já estava lá do lado do Pai. A Bíblia diz assim, ó, em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Então quer dizer, Ele já era o verbo lá do lado do Pai. Aleluia! Mas Ele deixou o seu trono no céu, desceu para obedecer a Deus. Para quê? Para salvar as almas do fogo do inferno. Ele preparou os crentes para quê? Para cumprir a missão que Ele cumpriu. Aleluia! E hoje, irmão, o que nós podemos ver, aleluia, é a maioria não priorizando essas almas perdidas. A maioria diz: eu não sou capaz, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada a não ser louvar dentro da igreja. Mas do jeito que você louva na igreja, o pastor falou aqui, o pastor Gilson, que alguém louvou dentro do mundo e falou com ele. Você pode louvar lá na rua, irmão. Você pode chegar numa pessoa que está, aleluia, ali, com depressão naquela rua, e você pode dar um abraço e louvar para ela. Você pode dizer que Jesus ama ela. Você pode dizer que Jesus pode perdoar os seus pecados. Porque nós somos pessoas, irmão, que foi escolhido, separado, para fazer o que Jesus fez. A jovem aqui leu sobre isso. Não foi eu que disse. Não é nós que dizemos, é a Bíblia. Ele diz: aquele que crê em mim é os crentes, não é os incrédulos, não. Também fará as obras que eu faço. E qual era as obras de Jesus? Obedecer o Pai. Obedecer o Pai. Talvez seja difícil obedecer o Pai, porque nós temos que abrir mão do nosso próprio eu.
da nossa carne, da nossa vontade. Eu bebia, eu não posso beber mais. Eu fumava, eu não posso fumar mais. Eu usava droga, eu não posso usar mais droga. Eu mentia, eu não posso mais mentir. Eu falava mal dos outros, eu não posso mais falar mal dos outros. Aleluia, aleluia, era um cara ruim, bravo, violento. Agora eu tenho que ser manso, humilde. Por quê? Porque se conheceu Jesus tem que mudar. Conhecer o Evangelho é mudança de vida. Se a pessoa não mudou, é porque Jesus não entrou dentro ainda. É porque o Evangelho está só por fora. Aleluia! É porque o cristão está camuflado. O que é camuflado? Com o joio. Existe o joio e o trigo. Aleluia! Uma parábola do joio e o trigo. Sabe qual é a diferença do joio e o trigo, irmão? É porque o trigo ele tem fruto. O trigo ele tem aquela sementinha, é pequenininha. Mas juntando muita sementinha daquela e passando numa máquina, ela vai gerar o pão, que vai matar a fome, ela vai gerar o bolo, ela vai gerar, aleluia, aquela que tem muito aqui, como é aquela que faz muito aqui, rapaz, chipa, olha a chipa, né? Vai gerar chipa, vai gerar um monte de alimento que vai matar a fome da pessoa. Mas o joio ele não tem não, ele só tem a palha, é igualzinho. Olha, se você botar na internet aí, o joio e o trigo, os dois é igual. Agora o trigo tem semente, o trigo tem aquela sementinha que vai gerar a massa. E aleluia, o joio ele só tem palha, ele não tem a semente. Então por isso que tem a parábola. A Bíblia diz assim: nós lançamos a boa semente de dia, e veio o inimigo e lançou a boa semente de noite, e nasceu o joio. O Senhor quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Ele disse: não, eu não quero não, porque senão quando vocês arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Então deixa crescer tudo junto. Então, quando for no tempo da ceifa, que é a colheita, aí nós vamos separar o trigo no celeiro e vamos juntar o joio em molhos e jogar no fogo. Quer dizer, é o da semente e o que não tem semente, é o que tem fruto e o que não tem fruto. Então quem vai separar quem? É os anjos. É os anjos, porque os anjos já vai saber, já vai descer do céu, já sabendo quem é bode e quem é ovelha, já sabendo quem é joio e quem é trigo, já sabendo quem é peixe bom e peixe ruim, já sabendo, sabe por quê? Porque eles conhecem o mundo espiritual mais do que nós. Então vai ser pelo Espírito. O crente ele não é conhecido pela roupa. Muitos dizem que é pela roupa, pastor, mas não é pela roupa não. Sabe por que não é pela roupa? Porque Jesus falou sobre isso. Jesus chamou hipócritas e fariseus. Por fora são limpos, bonitos, elegantes, mas por dentro são ossos e rapinas. Por quê? Porque eles tinham mal no coração, eles tinham inveja no coração, eles tinham falsidade no coração. Aqueles fariseus, todo canto que Jesus estava, eles queriam matar Jesus por inveja. Todo lugar que os discípulos estavam fazendo milagre, a Bíblia diz que eles se miravam, aleluia, e queriam matar os discípulos e a Jesus de todas as formas. Pegavam em pedra para apedrejá-lo, e incitavam o povo contra eles. E por que Jesus chamava eles de joio, eles de fariseus hipócritas? Por quê? Porque eles não tinham o fruto de Jesus Cristo. Aqui Filipe ia atrás de uma alma de maluco. A Bíblia diz que Filipe, aleluia, chegava, expulsava demônio. A Bíblia diz que Paulo, aonde estava, aleluia, o suor dele curava, ele pregava, 3.000 almas aceitavam Jesus. Aonde Pedro chegava, a sombra dele curava, ele pregava, 3.000 almas aceitavam Jesus. Aonde aqueles homens chegavam, acontecia algo diferente. É isso que nós temos que ser, irmão. Aleluia, não importa se você é jovem, se você é mulher, é homem, Deus não faz acepção. Ele quer usar cada um de nós na terra. Porque para Deus não existe esse negócio de, aleluia, de ele fazer acepção, ele querer usar mais um do que outro. Não, ele não faz acepção. Deus é o único que não faz acepção. Nem Jesus faz, porque ele usou muitas mulheres para fazer uma grande obra na Bíblia. Ele usou muitos homens, ele usou muita criança, ele usou jovens, ele usa qualquer um que se disponibilizar para ser trigo, para dar fruto. Mas, irmãos,
Talvez você diga, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou inculto, iletrado, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Deus usa analfabeto? Usa também. Deus usa qualquer pessoa, porque tudo vem dele. João Batista, ele disse, nada nós temos se do céu não nos for dado. Aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 6, para finalizar, diz assim, ó, e tudo isso provém de Deus, não é de nós não, é de Deus. Não? Essa mensagem aqui você recebe no coração se quiser, se não quiser pode continuar sem receber, deixa ele estar no ouvido e sai do outro, como o pastor disse, porque a mensagem é para você receber no ouvido, entrar no ouvido e descer no coração. Tiago disse, receba com mansidão a palavra, a qual pode salvar as vossas almas. Pode salvar por quê? Porque tem que obedecer. Só vai salvar se obedecer. Jesus, ele só vai salvar um povo lavado, remido e de boa obra. Por quê? Porque o povo de boa obra vai ser o trigo. Então vai dar obra, vai dar fruto, vai, aleluia, ser chamado de servo bom e fiel. Diz assim, ó, aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, quer dizer, a gente estava afastado de Deus, Jesus nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, quer dizer, ele foi o reconciliador do pecador com Deus, perdoando os seus pecados, e ele nos deu esse ministério, é dele, ele nos deu. Por isso que nós somos chamados pescadores de almas, ganhadores, pregadores, levitas, pessoas que fazem a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele nos deu o ministério da reconciliação. Aí Paulo disse, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes impondo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, que é essa palavra que eu estou pregando, porque não é minha, é dele, ele pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Não é lá de Brasília não, é de Cristo, viu? Muitos se acham pequenininho, um Zé ninguém, que eu não sei nada, eu não posso fazer não. Você pode. Deus lhe chamou, lhe capacitou, lhe colocou o Espírito Santo, e agora lhe dá ousadia para você expulsar demônio, para você curar enfermo no nome dele, para você falar novas línguas, para você fazer o que ele fez, porque é ele que capacita. Aí você diz, eu não sou ninguém, eu não faço nada, não faz porque não quer, porque não crê. Porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Você tem que crer, tem que ser crente. Dizer, ó, eu vou botar a mão nesse demoniado e Jesus vai libertar ele. Eu vou orar nesse doente e a doença vai embora, no nome de Jesus. É tudo no nome de Jesus, pô. Não é nós não, é o nome de Jesus, mas nós temos que crer. Aí diz assim, ó, para finalizar, de sorte que somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Cristo que nos reconciliamos com Deus. Aquele que não conhece pecado, o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, ele não tem pecado, ele se fez pecado por nós. Aí agora ele nos entregou o ministério da reconciliação. Mas para quê? Para nós ficar só esquentando o banco, dentro de quatro paredes? Não. Ele mandou levantar. Ide e pregai a toda criatura. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Ide e serei testemunha em Samaria, na Judeia, em Jerusalém, até os confins da terra. Ide, quando o Espírito Santo levantava alguém, ele levanta-te, levanta-te, te põe de pé. Isso foi com Gideão, foi com todos os guerreiros. Ele sempre dizia, levanta-te e põe de pé, porque eu falarei contigo. Ele não quer o crente prostrado, caído, cabisbaixo, aleluia, depressivo. Ele não quer o cara dizer, eu sou um coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, não. Você pode até estar passando fome, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está passando fome,
é para o bem seu espiritual. Se está sendo perseguido, é para o bem seu espiritual. Se você, aleluia, for, aleluia, passar por qualquer situação, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a Bíblia que diz. Então, quando eu sou perseguido, é porque Deus está criando uma situação, aleluia, na minha vida espiritual. Quando você é caluniado, você tem que trazer, aleluia, e transformar isso em bênção de Deus, porque nada é maldição de Deus. Até quando você morrer, o apóstolo Paulo ia ser arrancado da cabeça, mas ele transformou aquilo em bênção. Ele disse: morrer para mim é Cristo, e viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Talvez seja loucura o que eu estou pregando aqui, mas é isso mesmo, o Evangelho é loucura. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos crentes, servos de Cristo, é poder de Deus para a salvação do judeu também do grego. Esse aqui é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então, saiba que você é capaz. Jesus te capacita. Viu, irmão? Diga: tudo eu posso naquele que me fortalece. O inimigo vem falar no seu ouvido, você diga: para trás de mim, Satanás. É assim que nós somos libertos por Cristo. É assim que Deus começa a nos usar, na ousadia, na coragem. Não esteja pensando que eu rodei 20 estados porque eu sou melhor do que vocês. Não, não. É porque eu me disponibilizei. Eu digo: eu vou sair com a bolsa nas costas e eu vou evangelizar esse Brasil. Vou pregar a verdade nos 4 cantos desse Brasil. Ouça quem quiser. Quem não quiser ouvir, saia de pé. E pronto. Que Deus abençoe. E comece a ser usado por Deus. Comece a pregar. Comece a expulsar demônio. E comece a fazer aquilo que Jesus colocou no seu coração. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade.